Olá, queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do PET 3, Plano de Estudo Tutorado número 3. E o tema da nossa aula hoje é Reforma Agrária. Fique por dentro dos conceitos. Meus queridos, o primeiro parágrafo do texto, ele diz o seguinte: a luta pela terra tornou-se uma importante estratégia para reivindicar à reforma agrária, uma política pública que se concretiza com a desapropriação de terras não utilizadas para a implantação de assentamentos rurais. Esse trecho nos remete à herança deixada pelos portugueses na política ou na determinação, na organização do espaço brasileiro pelos portugueses. Por quê? Olha só, o rei de Portugal decidiu organizar as terras aqui no Brasil em grandes lotes. Lembra que nós já conversamos sobre as sesmarias, as capitanias hereditárias, grandes lotes de terras que eram entregues a poucas pessoas, a um donatário. Então, veja, meus queridos, poucas pessoas possuíam a maior parte das terras. E ainda nós discutimos, numa aula anterior, sobre as regiões onde nós temos a maior concentração dessas terras. E nós vimos que as duas regiões que apresentam essa maior concentração é a região norte do Brasil e a região centro-oeste do Brasil, depois seguido pelo Nordeste, pelo Sudeste e, por último, o Sul do Brasil, que tem uma característica um pouco diferenciada. Muito bem, de forma geral, a leitura que se faz é que a maioria das terras brasileiras estão concentradas em poucas mãos. O resultado disso são terras não utilizadas. E qual é o objetivo, então? Qual é a política que se busca? Essa que nós colocamos aqui, olha. Uma política pública que se concretiza com a desapropriação de terras, terras que não estão sendo utilizadas. Para quê? Para assentamentos rurais. O tema ganhou relevância nas discussões nacionais e internacionais nos últimos anos. E eu deixei em destaque para vocês. Os movimentos pela reforma organizaram-se com o objetivo de ver a terra cumprindo sua função social. Amados, então vejam, a terra, ela possui uma função social. Qual seria, então, a função social da terra? Veja, o princípio da função social da terra ressalta o sentido que a terra está a serviço do homem, e não o contrário. Nós sabemos perfeitamente que o capitalismo, ele transformou tudo em mercadoria. Ele transformou a saúde em mercadoria, a educação em mercadoria, a vida, diversos aspectos, ou quase todos os aspectos da vida, foram transformados em mercadoria. A terra também, a propriedade, ela foi transformada, então, em mercadoria. Mas isso não tira a essência da terra. Para que ela serve? Ela serve para servir ao homem. A terra como bem de produção. Nós vamos olhar aqui como bem de produção, não como mercadoria. A terra como bem de produção, ela deve satisfazer a sociedade. Aquele que trabalha a terra como posseiro, como proprietário, como arrendatário, como parceiro sem terra, como empregado rural, todas essas pessoas, elas precisam ter a terra a seu serviço, a terra em seu benefício. Em suma, todo e qualquer homem e mulher do campo deve fazer a terra produzir, visando a sua satisfação e de sua família e o bem da sociedade. Portanto, todo o trabalho que se realize sobre a terra deve ter também finalidade social. Então, meus queridos, a função social da terra, no sentido da necessidade de produção de alimentos para a sociedade presente,
e a sua conservação para as gerações futuras. Esse é o nosso debate. A terra satisfazendo as necessidades da sociedade. E, ao mesmo tempo, a sociedade fazendo essa utilização consciente para que haja a conservação para as gerações futuras. Meus amados, eu deixei então essa imagem que retrata aí a função social da terra e eu gostaria de ver com vocês quais seriam as palavras que vocês poderiam citar olhando para essa imagem. Logicamente, fazendo uma relação aí à função social da terra. Quais as palavras nós poderíamos colocar a partir da imagem? Olha, eu colocaria conservação, porque vocês vão observar que eu tenho aí a presença de uma biodiversidade, vegetação, animais. Eu colocaria satisfação social, porque eu tenho aí a produção de alimentos. E eu colocaria também solidariedade, porque observe que as mãos, né, sobre as mãos nós temos essa imagem, o que retrata que as pessoas elas devem trabalhar, devem produzir na terra com uma finalidade social também. Muito bem. Meus queridos, porém, esse é um problema ainda a se resolver. A questão da melhor distribuição da terra, né, devido a essa concentração absurda que nós temos no Brasil, essa questão não se resolveu ainda. Então, o conflito pela terra permanece. E é isso que o texto traz para nós. Olha, apesar dos diversos avanços nos assentamentos, ou seja, muitas famílias já foram assentadas, e na melhoria das condições de vida dos assentados, realizadas pelo INCRA, o INCRA é o Instituto Nacional de Reforma Agrária. Então, apesar de todos esses avanços, né, o conflito pela propriedade, ele se arrasta. E ele se arrasta com a maioria dos proprietários contestando a desapropriação de suas terras. Os proprietários não aceitam essa desapropriação, né? E isso dificulta a desconcentração fundiária. Isso dificulta a melhor distribuição dessa terra e a democratização do acesso à terra. O que significa esse termo? Democratização do acesso à terra. Significa que todas as pessoas, por lei, por direito, elas precisam de um pedaço de chão. Então, essa democratização ela fica comprometida por causa dessa resistência absurda com relação à desapropriação. Queridos, mas nós precisamos mudar essa realidade, porque a realidade que impera no Brasil e em boa parte do mundo é essa aqui. Olha, é a realidade da fome, é a realidade da miséria, da falta de comida no prato. Amados, o Brasil, com uma dimensão como possui, um país com características de continente, muitas terras, será mesmo que nós não temos condições de cultivar alimentos para toda a população? Olha, algo a se pensar. O que está acontecendo? O que está acontecendo é a má distribuição dessas terras, é a má distribuição desses alimentos, que muitas vezes, ou na maioria, não fica para satisfazer as necessidades locais, mas eles são produzidos para atender ao mercado internacional. Ou seja, nós estamos alimentando o capitalismo. Então, veja, nesse sentido, uma trajetória histórica importante foi construída, várias iniciativas desenvolvidas em diferentes momentos. Vale citar algumas como, primeiro, tudo isso para combater essa realidade da fome. Primeiro, a Comissão Pastoral da Terra. Segundo, a fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, dentre outros movimentos, todos lutando para mudar a realidade que impera de fome, de miséria
né, em todo o país e de pobreza em todo o país. E aí nós temos um movimento importante que nós queremos conversar um pouquinho sobre ele, que é o Movimento Sem Terra, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Veja, fundado por João Pedro em janeiro de 1984, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra tornou-se importante na apropriação do território, em foco na realização de uma reforma agrária. Então, a luta é por uma reforma agrária. E essa questão ela foi tratada na Constituição de 1988, que é a nossa Constituição vigente, nos seus artigos 184 e 186. Então, há uma garantia legal para a ação de redistribuição das terras improdutivas, e essa é a maneira de cumprir a função social da terra. Então, nós precisamos pensar na função social de desapropriação e distribuição igualitária das terras para a produção de alimentos. A luta pela terra soma-se também à política pública estabelecida pelo Estado. Então, nós temos aqui, né, o movimento representativo dessa luta pela melhor distribuição das terras e reconhecidamente, né, positivado na Constituição da República. O MST, vamos pensar, quem são as pessoas que fazem parte desse movimento? Olha, os participantes do MST foram grupos familiares para ocupar terras e conseguir o assentamento. As terras demarcadas, elas são divididas em lotes, onde essas famílias iniciam a ocupação e começam a produzir para a alimentação, para a sua subsistência. Mesmo tendo a luta pela terra e a reforma agrária como bandeira, outras frentes importantes de conquistas sociais fazem parte do movimento, que é o MST, que ganhou visibilidade pela forma peculiar de suas ações. Um movimento que revela uma força social. É aceito por alguns, é rejeitado por outros, mas apesar do lado que se escolhe, fato é que é uma cultura de luta que tornou o MST uma das principais organizações na luta pela terra consolidada do Brasil. É claro que existem críticas, meus amados. Por quê? No Brasil, infelizmente, nós temos que, parece que culturalmente, uma questão de não utilização perfeita, harmoniosa, né, dos recursos que são naturais, dos recursos que são sociais. Sempre há aqueles que querem tirar proveito da situação. E no MST, obviamente, nós temos, sim, pessoas infiltradas nesses movimentos que querem tirar proveito, que não precisam de terra, mas que estão ali porque querem tirar algum proveito. É a corrupção que impera na mentalidade humana. Então, o MST, apesar dessas ações contraditórias aí ao que interessa à sociedade, é um movimento importante, que revela uma força social importante. Amados, no pet de vocês aparece aí esse trecho, né, terceiro encontro estadual do Sem Terrinha no Rio Grande do Sul, 2 de outubro de 1999. E esse trecho diz assim, olha, Sem Terrinha, realizado em outubro de 99 no Rio Grande do Sul, ecoou ao mundo através da ação ou da expressão deixada por crianças em uma carta. O trecho do texto abaixo citado nos convida a uma interessante reflexão. Diz assim, querido MST, somos filhos e filhas de uma história de lutas. Somos um pedaço da luta pela terra e do MST. Estamos escrevendo esta carta para dizer a você que não queremos ser apenas filhos de assentados e acampados. Queremos ser sem terrinha, para levar adiante a luta do MST.
No nosso país há muita injustiça social. No nosso país há muita injustiça social. Por isso, queremos começar desde já a ajudar todo mundo a se organizar e lutar pelos seus direitos. Queremos que as crianças do campo e da cidade possam viver com dignidade. Olha, essa é a luta. Essa é a essência do MST. Muito bem, amados. E aí nós vamos partir para um outro assunto dentro dessa temática, dentro dessa luta, que são as comunidades quilombolas. Quem são os guerreiros da floresta? Veja, as comunidades quilombolas, né, elas foram formadas por comunidades rurais mesmo e urbanas. E as pessoas que formavam esses grupos eram remanescentes dos quilombos. A palavra quilombo, ela vem do idioma banto, sendo uma referência a guerreiro da floresta. Então, quem é o guerreiro da floresta? É aquele que está lutando pelo seu pedaço de chão. É aquele que está lutando por liberdade. É aquele que está lutando por autonomia. É aquele que está lutando por dignidade. Então, veja, com uma trajetória de luta pela propriedade desde o período colonial, a história das comunidades quilombolas é marcada pela resistência e conquista de terras por vários meios. Em 1988, com a Constituição Federal, a questão do direito à terra foi consagrada, foi reconhecido. Todos nós temos direito a um pedaço de chão. Assim como a valorização e proteção da identidade étnica desta comunidade quilombola tradicional, que é extremamente relevante. E aí, queridos, nós precisamos, então, atentar para essa questão da territorialidade étnica quilombola. Veja, precisamos pensar em políticas que contemplem essa territorialidade. E, para isso, nós precisamos estar atentos a essa questão de concentração das nossas terras no Brasil. Observem aqui essa imagem que traz exatamente essa ideia. Veja, eu tenho aqui uma porção de terras, né? Todas essas terras pertencentes ao senhor Todos da Silva, ou seja, a família Silva possui terras. E essa família aqui, ó, veja, a representação de uma família sem terra. A criança, então, olha para a situação, propriedade do senhor Todos da Silva, e ela então pergunta: mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? Então fica aí a pergunta: por que não temos a nossa? Então nós precisamos atentar para essa questão da territorialidade e da territorialidade étnica. Entretanto, as concessões legais no reconhecimento de direitos à propriedade se traduzem em grandes desafios a serem percorridos para o legítimo reconhecimento das experiências socioculturais que garantam o respeito, e isso exige o quê? Uma reforma agrária. É preciso que o Brasil passe por uma verdadeira reforma agrária que contemple essa questão da territorialidade e da territorialidade étnica quilombola. E aí, meus queridos, para incrementar o que nós já colocamos anteriormente, a propriedade é um direito legal e real. Então, veja, nesse sentido, afirma-se que as populações tradicionais, elas precisam ser legitimadas e regularizadas em suas propriedades, considerando as especificidades, sendo assim, esforço coletivo do grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-se assim em seu território. Então, veja, a propriedade se torna, de fato, uma propriedade de direito legal e de direito real. Meus queridos, eu agradeço, então, a presença de vocês na aula, né? Fica aqui o meu abraço, o meu carinho, e espero vocês na próxima aula.
Fiquem com Deus.